Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje dia 20, né? 20 de julho de 2025, 24. Olha, eu indo pra frente. 21h09. Eu atrasei um pouco porque eu precisei dar uma saída, precisei ir no mercado. E hoje tudo meu tá atrasado. Paz e graça, Simone. Eu ontem fui até quase 2 da manhã fazendo a postagem que eu fiz sobre reta final 139, não sei se vocês viram, eu coloquei nos stories, eu não sei se vocês viram, mas eu pus lá, e aquilo ali deu trabalho para fazer, trabalho assim, né, de pensar, que aí pensou, você faz no aplicativo, né, aqui do Instagram, e aí a gente monta, né, mas até você pensar, montar, colocar de uma forma que as pessoas chamem atenção, leva tempo. Então a gente tem que pensar, refletir, para não fazer besteira, né, deixa eu colocar aqui, para ficar melhor. Eu espero que vocês tenham visto, porque aquilo ali é muito interessante, é coisas que nós estamos vendo a olhos vistos, né? A coisa tá muito séria. E o que mais me choca, irmãos, é o seguinte, é que o povo crente está batendo pau. Eu tenho um grupo que eu faço parte, um grupo grande aí da volta de Jesus, né? E ali eu vejo quanto eles idolatram esse homem. Quanta idolatria em cima deste homem. É uma coisa absurda. E eu fico prestando atenção porque é um povo que diz que é de Deus e eles não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda. Isso é preocupante. Isso é muito, muito preocupante. Então, se você consegue discernir a sua mão direita da esquerda, é hora de botar a cabeça para pensar. É hora de colocar o seu radar para funcionar. É hora de você perceber o que está acontecendo para que você não venha a ser enganado por aquilo que está vindo aí. Porque o que está vindo aí não é de brincadeira. E hoje, hoje era dia de eu trazer de Daniel, né? Mas eu não tive condições, porque eu estava muito cansada, passei um dia bem cansado, bem assim. Precisei descansar de tarde para poder estar aqui. Mas eu tô 2 dias já pesquisando sobre Dan, a tribo de Dan. O que essa tribo, né? O que essa tribo... E eu fiz uma pesquisa grande, entendeu? E eu queria compartilhar com vocês essa pesquisa, porque ela é muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Essa pesquisa, ela, como é que diz? Aqui ela tem 6 páginas de pesquisa que eu fiz. Tem muita coisa aqui que, se eu fosse você, eu pegava uma caneta para anotar, porque faz parte das postagens que eu fiz ontem. Shalom, Viviane. Das postagens que eu fiz ontem, entenderam? Faz parte daquilo ali para a gente observar. O servo de Deus, aquele que está firmado na palavra, aquele que está firmado na rocha, aquele que não vai, presta atenção, meus irmãos, aquele que não vai na conversa de qualquer um. Aí você pode falar assim, mas e a senhora? A senhora não é qualquer um? Eu sou qualquer um, eu sou. Mas tem uma coisa que me diferencia de muita gente, é que eu vou na palavra. E é isso que eu quero que você preste atenção.
Então, existem outros irmãos como eu que vão na palavra, e eu procuro estar junto com esses irmãos, ouvindo o que eles falam, vendo o que eles falam, para que eu não perca o fio condutor da palavra. Entendeu? Eu sou sim mais um no meio da multidão, né? Mais uma no meio da multidão. Mas tem uma coisa que eu louvo ao Senhor todos os dias, é que Ele tem me mantido dentro da palavra. Quando eu oro todos os dias para eu vir aqui, eu me preparo, né? Eu me preparo durante o dia para eu estar aqui. Não é de qualquer jeito que eu venho. Eu não venho assim, hoje eu vou fazer isso, vou falar. Não. Eu venho aqui, eu me preparo para vir aqui. Eu busco ao Senhor, para que o Senhor não me deixe eu resvalar. Tá? E eu não tô falando isso para você com orgulho, não. Não tenho orgulho nenhum, meu irmão. Porque eu não tô fazendo isso para mim. Eu sou beneficiada sim, porque eu sinto o poder de Deus na gente. A gente sente. Mas eu vim porque eu amo o reino dos céus. E o reino dos céus, nós precisamos declarar ele, entendeu? O reino dos céus, nós precisamos levar ele para as pessoas. Por isso que eu venho aqui todo dia. Porque eu venho trazer o reino dos céus, a palavra do reino dos céus. Mas essa palavra eu tenho um compromisso com o Criador, que é trazer ela do jeito que está escrito. Entendeu? Então eu busco informação em muitos irmãos que, como eu, buscam também a face do Senhor. Então eu escuto o que eles têm a dizer. Tá entendendo? Eu não sou uma andorinha sozinha. Não. Nós somos partes do corpo. Eu acredito que eu sou um pedacinho de uma unha. Então o que eu faço? Eu vou escutar os outros que também, como eu, tenho amor ao reino de Deus. E assim eu vou aprendendo. E assim eu vou compartilhando aquilo que eu aprendi. Tá entendendo? Então, esses dias, né, nós estudamos sobre os 144 mil. E lá chamou a atenção da gente que lá não tem a tribo de Dan, né? Não tem a tribo de Dan. E aí eu fui buscar, né? Eu fui buscar o porquê exatamente. A gente sabe que eles pecaram, a gente sabe que eles foram dispersos, a gente sabe um monte de coisa, mas eu fui me aprofundar realmente. Quem era Adão? Por que Jacó fez uma bênção tão estranha para Adão? Uma bênção dizendo que ele era serpente no caminho. Falar isso para um filho não é fácil, não. Por que Jacó falou aquilo para Adão? O que tinha no caráter de Adão? Né? Então é isso que eu vim trazer para vocês aqui. Então, se você quiser, eu te aconselho a anotar, porque o que eu vou te passar aqui hoje, tá? O que eu vou passar para você são rudimentos, né? É o básico, né? O básico do básico, mas tem algumas coisas aqui muito interessantes e corresponde à postagem que eu coloquei ontem à noite do Javier Palacios sobre o trombeta. Lembra do trombeta? Então, eu vou te aconselhar a pegar um papel para você ir anotando aquilo que eu vou falar. E eu peço ao Senhor que me ajude, né? Porque é muita informação, que Ele me ajude a concatenar minhas ideias para que eu possa transmitir para vocês de acordo, Shalom, Luciana, de acordo com aquilo que vocês merecem, entendeu? Porque às vezes eu fico meio confusa, porque é muita informação, então o cérebro da tiazinha aqui não anda muito oca, né? A idade tá chegando, então a gente já vai ficando meia ruinzinha. Mas tenho pedido ao Senhor para oxigenar meu cérebro como oxigena o cérebro das águias, entendeu?
Tenho pedido para ele aumentar a minha visão, como aumenta a visão da águia. Tenho pedido para ele me ajudar a trocar as minhas penas, né? Porque a águia troca as penas aos 70 anos, seja, não, 40 anos, né? Então eu tenho pedido ao Senhor para tudo isso. Mas vamos lá então. Quem era Dan? Dan, ele era filho de Bila. Quem era Bila? Bila era uma serva de Raquel, era uma dama de companhia de Raquel, tá? Todas as mulheres ricas naquele período, elas se casavam e os pais davam damas de companhia para acompanhar elas. Uma amiga íntima, era isso. Então, Raquel via que ela não conseguia engravidar. Lembra? Ela não conseguia engravidar. E ela, muito triste, muito brava, ela fala: eu vou dar Bila para Jacó e ela vai suscitar filhos para mim, porque eu não tenho filhos. E Bila deu o primeiro filho dela, que era o quinto de Jacó, que se chama Dan. Agora vamos analisar uma coisa, presta atenção. Jacó tinha 5 filhos de Leia, que era a esposa legítima dele. Agora vem o primeiro filho, que não é de uma esposa legítima, mas de uma concubina, dada pela sua esposa para ele. Não, ainda não passei a passagem, Luciana, não passei, porque eu estou primeiro expondo para depois eu trazer as passagens que eu vou dar, tá? São várias, por isso que eu pedi para anotar. Então vamos lá, então vamos falando da história deles, né? E aí essa criança cresce no meio de outras crianças, de 4 crianças que eram filho legítimo. Você já parou para pensar o que esses 4 falavam para Dan? Colocavam na cara dele que ele não era filho legítimo, ele era um filho de uma concubina. Você já parou para pensar o conflito desse menino? Porque se você pensa que bullying é só hoje, não. Bullying é desde sempre, entendeu? Bullying é desde sempre. E Dan, ele foi crescendo nesse ambiente hostil, entre aspas, né? Hostil entre aspas. Mas um ambiente que ele não era filho legítimo, da mulher legítima. Ele era, claro que ele era legítimo, mas ele não era da esposa legítima. Então havia competições. Você não vê a história de Raquel e da irmã dela, de Leia, que as duas competem o tempo inteiro? Entenderam? Elas competem o tempo todo. E você acha que as concubinas também não eram assim? Claro que era. E esse menino vai crescendo e ele deve ter tido um caráter, ele para se fortalecer, ele deve ter ficado astuto, ele deve ter ficado sorrateiro, tá entendendo? Vamos analisar o comportamento desse menino. O que o menino, para Jacó, falar para ele que ele era serpente na beira do caminho, né? Então presta atenção. Esse menino vai crescendo e ele vai se transformando numa criança, num jovem, né? Um jovem esperto, um jovem que sabe mexer os pauzinhos, um jovem, como é que diz? Que ele sabe como dominar situações, entendeu? Então presta bastante atenção. A tribo de Dan, ela, como é que diz? Eu fiz tanta anotação aqui que agora eu tô até me perdendo. O estandarte de Dan, para vocês terem a noção, era uma serpente. Ele era a única tribo de Israel que ficou numa serpente. Entendeu? O que a serpente é? Ela é traiçoeira. O que é serpente na Bíblia? Tem a serpente do deserto que curou, mas no restante elas eram serpentes, era maligno. Entendeu? Era maligno. Eu quero pegar aqui
Deixa eu só ver aqui. Bom, então vamos lá. Então, aonde eu quero chegar? O povo de Israel, que são messiânicos, eles acham unanimemente que o anticristo vem da tribo de Dan. Todo o judeu messiânico, eu assisti hoje em torno de umas 3 a 4 lives de judeus messiânicos sobre a tribo de Dan. Eles unanimemente acreditam que Dan é aquele que vai trazer o anticristo, certo? Então vamos ver da onde é que eles tiram isso. Agora sim nós vamos para a palavra, né? Eu já falei a história dele, né? Não fala, a Bíblia não fala muita coisa, mas nós vamos aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Levítico 24, versículo 10. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é de uma riqueza tremenda. A pena do pecado da blasfêmia. Presta atenção, irmãos. Anotaram aí? Levítico 24, versículo 10. Diz assim: E apareceu um filho de uma mulher israelita. Presta atenção. O qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. Então, presta atenção. Esse rapaz, filho da mãe israelita e de um egípcio, então ela era casada com um egípcio. Ele blasfemou o nome do Todo-Poderoso. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Entenderam? Presta atenção. Olha, eu vou ler aqui de novo. E então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Pelo que o trouxeram a Moisés. Pegaram o menino e trouxeram para Moisés. E o nome da mãe desse rapaz era Selomite, que era filho de Dibre, da tribo de Dan. Entenderam? E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca de Deus. Então Deus ia dar o que era para fazer com ele, porque ele tinha blasfemado contra o nome do Senhor. E falou o Senhor a Moisés. Prestem atenção nos detalhes. Eu estou lendo devagar para você entender. Tá? Eu quero fazer essa live bem devagar, para a gente poder entender. E o levaram à prisão, até que se fizessem declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial. Então é para levar fora da onde as tribos estavam acampadas. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então, era para quem tinha ouvido ele falar contra a palavra do Senhor, contra o nome do Senhor, era para todos eles porem a mão sobre a cabeça do rapaz. Então, toda a congregação o apedrejará. Escutou, né? Presta atenção. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Irmãos, isso aqui não é só para o povo de Israel naquela época não, tá? É para nós também. Presta atenção.
toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Eu vou ficar até aqui. Do versículo 10 ao versículo 16. Anota aí. Levítico 24, versículo 10 ao versículo 16. Isso aqui aconteceu, um homem blasfemo em que tribo? Na tribo de Dan. Agora vamos lá para Gênesis 49, versículo 17. Aliás, 16. Olha isso aqui. Nós temos que entender o seguinte, quando Jacó estava para ser recolhido por Deus, Jacó teve visão do pai. Jacó, exatamente, obrigado, Luciana. Jacó, ele teve visão do futuro. Jacó, quando ele abençoa os seus filhos, ele dá a bênção da morte para os seus filhos, ele está abençoando o futuro deles. Ele está falando o que vai acontecer no futuro. Jacó estava vendo a volta de Jesus. Jacó, ele viu tudo, mas ele não deixou registrado. Mas como que a senhora sabe disso? A gente começa a perceber quando você lê. Entendeu? Jacó sabia o futuro. E o que Jacó fez Gênesis 49, 4:9, versículo 16 e 17. Mas quando Jacó dá a bênção dele para os filhos, nessa bênção você vê o futuro das tribos. E o que está acontecendo agora. Presta atenção aqui. Dan julgará o seu povo. Quem é o seu povo? O povo de Israel. Olha, eu tô lendo devagar para você aprender a ler a Bíblia devagar. Tem detalhes que, se você ler depressa, você não consegue perceber. Presta atenção. Versículo 16 diz, obrigado, Luciana, é isso aí. O versículo 16 diz assim, Dan julgará o seu povo. Olha agora, como uma das tribos de Israel. Como? Se é como, é porque tem algum problema aí. Por quê? Como uma das tribos de Israel. É que nem quando fala, né? Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Dan vai julgar como uma das tribos, mas ele não é tribo. Isso está dizendo do futuro. Presta atenção. Lá no 144.000, nós não vemos a tribo de Dan. Entendeu? Presta atenção. Começa a se ligar. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho. Irmãos, presta atenção. Dan será serpente junto ao caminho. Ele não falando, você é, não, será. Futuro. Serpente junto ao caminho. Irmãos, quem são chamados os do caminho? Quem disse que é o caminho, a verdade e a vida? Presta atenção. Vai ligando os ponteiros. Dan será serpente junto ao caminho. Quem disse, eu sou o caminho? Já parou para pensar nisso? Pois é, Jesus. Quem era chamado os do caminho? Quem foi chamado os do caminho? Lembra? Aqueles que eram chamados do caminho. Paulo perseguia quem? Os do caminho. Presta atenção, vai ligando a coisa. Vai ligando que o negócio vai ficar interessante. Olha isso. Uma víbora junto à vereda. Vereda é um caminho.
E vereda é alguma coisa que você pode passar. Pois é, discípulos são chamados do caminho. E quem são os do caminho hoje? Quem vive no caminho? Quem são os do caminho hoje? Não somos nós? Tá entendendo? Olha aqui, ó. Uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo. Pois é, nós. Agora presta atenção. Presta atenção. Quando Deus fala com Eva, eu acho que é Gênesis 3, né? Vamos lá em Gênesis 3, acho que é Gênesis 3. Que fala que ela vai pisar a cabeça da serpente, os do caminho, novos convertidos. Sim, mas quem é que vive no caminho? Somos nós, não é? Ó, presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É capítulo 3 de Gênesis, tá? Olha aqui, no versículo 15 diz assim, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Presta atenção. Satanás, ele feriu o calcanhar de quem? De Jesus. Jesus pisou na cabeça. E a serpente feriu o calcanhar. Tá aqui, ó. Dançará a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo. Cavalo tem força. O cavalo, Jesus vem vestido de branco num cavalo branco. E faz cair o seu cavaleiro por detrás. Quer dizer, sorrateiro. Ele age na surdina. Ele é maligno. Jacó já estava vendo tudo. Jacó já estava percebendo tudo. Presta atenção, meus irmãos. Vamos ligar os ponteiros, o que está acontecendo hoje. Eu fui procurar na Wikipédia sobre a tribo sobre Dan, a tribo de Dan. Mas fala muito pouca coisa, eles escondem, né? Muita coisa da história que você achava na internet, você já não está achando mais. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas, exatamente. Mas presta atenção. Aí eu fui procurar, porque eu sigo um historiador da realeza negra da Europa. Tá? Eu sigo o historiador José Guerra, o nome dele. Ele é das Ilhas Canárias. E ele fala sobre a dinastia de Danmark, que hoje nós chamamos de Dinamarca. Esse Danmark, tá? Danmark. Dan quer dizer juízo, juiz. Dan quer dizer juiz. Lembra aqui, ó. Dan julgará seu povo como uma das, como, então quer dizer que não vai ser eterno. Presta atenção. Essa dinastia que está lá, essa nação da Danmark, ela tem a ver com isso aqui. Ali, presta atenção, ali foi o primeiro país no mundo a legalizar o casamento entre iguais. Um dos primeiros países no mundo a legalizar o chute no ventre. Tá entendendo? Presta atenção. As casas imperiais da Europa, e repare que é tudo do hemisfério norte, não tem nada para o hemisfério sul, é tudo no norte.
as casas reais, né, da Europa, as que aparecem e as que não aparecem, estão todos sob as mãos da Danmark. Esse homem, o qual eu postei ontem, a visão de Javier Palacios, que é a visão que eu tenho também já faz tempo, vocês sabem disso, vem desse pessoal. Como que a senhora sabe? Porque todos eles são parentes. Todos eles são parentes. Você sabia que Schwarzenegger é um príncipe? Você sabia disso? Você sabia que tem vários, o Stallone também, você sabia que o Stallone também faz parte dessa dinastia? Você sabia que os Bush também fazem parte dessa dinastia? Você sabia que os Kennedy faz parte dessa dinastia? Eu falei assim, só tá ficando louca? Não, meu irmão, não tô não. É que hoje mesmo eu peguei e tentei achar coisas que eu achava há 2 anos atrás, eu já não tô achando mais na internet para trazer para vocês. Porque a gente com o tal do computador, a gente não anota, né? A gente fica só deixando lá, arquivado. Mas presta atenção no que eu tô te falando. A maioria, 90% das estrelas de cinema são todos dessa dinastia. O que essa dinastia tem feito no mundo? São serpentes nos do caminho. Desvirtuam o povo e levam o povo à desgraça moral. Aí você vai entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. Levam à desgraça moral, à desgraça da idolatria. Tá entendendo, meu irmão? Nós estamos falando do mundo de hoje, sob a dinastia de Dan, que está lá naquele paizinho, Danmark. Nós temos 2 tipos de realeza no mundo. Uma que é invisível, ninguém vê, que age na surdina. E nós temos a dinastia visível, o que está a público. Tá? Essa casa rege as duas partes. Você está conseguindo ligar os ponteiros do que eu estou te falando aqui? Eu espero que você esteja ligando aquilo que eu estou passando aqui para você. Isso aqui é coisa séria, é para você não se deixar enganar com o que está vindo aí. E aí fica nítido e patente que se confirmar que esse homem realmente é o homem do pecado, confirma o que nós lemos aqui em Levítico. E confirma, faz o Senhor Joelma, e confirma a bênção de Jacó para Adão. Estão me entendendo, irmãos? Por que confirma em Levítico? Porque esse rapazinho, filho de uma judia da tribo de Dan e filho de um egípcio, observa a mescla da situação. Ele blasfemou o nome de Deus. Vocês viram na postagem que eu pus que esse homem que está aí disse que os judeus têm que agradecer a ele porque ele é um quase Jesus? Vocês viram o livro que ele escreveu ou escreveram dele, que colocaram uma cruz e a gravata vermelha dele pendurada na cruz, no lugar de Jesus? Vocês viram isso? Vocês viram os números cabalísticos que ali estavam? Você viu o que significa Donald, governador do mundo? Você viu o que significa trombeta? Exatamente, gravata vermelha. E repara que está sempre, na maior parte das vezes, a aparição é com a gravata vermelha. Vocês viram as moedas que foram impressas? Exatamente, Luciana. 777. Ele
se colocou, foi empossado na presidência com 70 anos, 7 meses e 7 dias. Incrível, né? Incrível. Então, irmãos, presta atenção, se confirmar, pois é, eu fui até as 2 da manhã, eu comecei a fazer às 11 da noite, fui até as 2 da manhã fazendo. Se isso tudo se confirmar, essa parte de Levítico está retornando a acontecer. E o que Deus manda que Moisés faça? Coloque o rapaz fora do arraial e o povo o apedreje. O que Deus vai fazer com o homem que vem como anticristo, que vem falando contra Deus? Que já tem um aí, né? Estão vários anticristos, mas tem um final, que eu acredito, pelas evidências, que seja esse homem aí. Presta atenção. O que Deus vai fazer? Deus vai matar ele com o sopro da boca de Deus. Com o sopro da boca, né, de Jesus, ele vai ser destruído. Entenderam? Como esse rapaz de Levítico 24. Exatamente a moeda com o rosto deles. Esse rapaz, ele foi colocado para fora. E Deus colocou aqui, ó. Ao que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando do Senhor, o nome do Senhor será morto. Irmãos, nós estamos vendo isso aqui se cumprindo. Nós estamos vendo isso aqui se cumprindo. Presta atenção agora no que eu vou lhe dizer. Dan sai, né? Mas tem outra parte, tem uma parte muito interessante também. Diz que Dan, ele é a serpente, né? Junto ao caminho, ele morde o calcanhar, então ele fica por detrás. E olha o que vem no versículo 17, diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó está intercedendo pelo filho dele. Eu vou ler para você do versículo 16, Gênesis 49, do versículo 16 ao 19, aliás, ao 18. Presta atenção, muita atenção no que eu vou ler aqui. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Isso aqui numa guerra é muito bom, né? Numa guerra é uma estratégia de guerra, né? Uma estratégia na guerra. Agora, versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Deus está clamando, aliás, Jacó está clamando pelo filho dele aqui. Está pedindo a salvação de Dan. A tua salvação espero, ó Senhor, pela tribo de Dan. Foi a única tribo em que foi uma coisa assim a se pensar. Foi uma coisa do que Jacó falou de todos. Essa aqui foi pesadíssima. Agora vamos lá. Como que foi a estadia de Dan? Presta atenção nisso aqui. Como foi a estadia de Dan dentro do contexto, como é que diz, da viagem para Nova Canaã, para a viagem a Canaã. Nós temos que entender que quando eles, como é que fala, eles faziam os acampamentos, Deus mandava ficar tribos para o ocidente, tribos para o oriente, tribos para o norte, tribos para o sul, certo? Deixa eu achar aqui que eu fiz uma marcação aqui. Só um minutinho, gente. Então, Deus mandava ficarem as tribos. Olha aqui, ó. Na tribo do ocidente
estava Judá, ele encabeçava. Na tribo do sul estava Ruben. Na tribo do ocidente estava Efraim. Na tribo do norte estava Dan, Azer e Naphtali. Certo? Presta atenção. Então eram 3 tribos para cada ponto cardeal. Presta atenção nisso. Então Dan sempre era o último a levantar. Então Dan sempre ficava na retaguarda do povo. Então ele guardava a retaguarda do arraial. Ele guardava a retaguarda da saída deles. Cada vez que eles levantavam o acampamento no deserto, ele guardava. Por quê? Ele era astuto, ele sabia trabalhar, Dan sabia guerrear. Ele era um homem que tinha capacidade de estratégia militar. Presta atenção. Eu anotei aqui, ó. Você quer ver uma coisa? 62.700 guerreiros tinha Dan. Tá em Números 1, 38 e 39. Veja lá. Eu não vou ler aqui porque senão eu vou me estender muito. Mas Dan, a contagem dos seus guerreiros era de 62.000 homens e 62.700 homens. Guerreiros, homens militares, que tinham estratégia de guerra. Então Deus colocou eles no norte, para que toda vez que as tribos levantassem, ele cobrisse a retaguarda. Estão entendendo? Presta atenção. Não é só o pecado que acabou, né? Que essa profecia foi usada. Mas aqui também. É Números 1, 38 e 39. Entenderam? Então vamos analisar aqui, tá? Vamos analisar. Olha, você quer anotar aí? Vou te passar algumas coisas. Aonde que Dan aparece a primeira vez? Em Gênesis 30. Exatamente, obrigado, Luciana. Onde Dan aparece a primeira vez? Em Gênesis 30, versículo 4 a 6. É a primeira aparição de Dan na Bíblia, tá? O seu símbolo era uma serpente. Aí você vai ver aqui em Gênesis 49, do versículo 16 a 18. Tá? Então, o símbolo da serpente de Dan está em Gênesis 49, do versículo 16 a 18, que é o que Jacó colocou para ele. Dan tem um juiz ilustre. Tem um juiz ilustre. Está em Juízes 13, Sansão. Sansão era um juiz ilustre. E é interessante Sansão. Nós vamos conversar sobre Sansão. Mas vamos lá. Então Dan, ele tinha estratégia de guerra, ele sabia guerrear. Mas aonde o senhor quer chegar? Vamos lá, vamos andando aqui que nós vamos chegar. Passaram o Jordão, lutaram tudo. Mas acontece que a possessão de terra para Dan ficou a menor de todos. A possessão de terra para Dan foi a menor de todos eles. Olha aqui, somente 17 cidades ficaram para Dan. Está em Josué 19, 40 a 45. Somente 17 cidades ficaram para Dan, um território muito pequeno para a tribo de Dan. Mas por que aconteceu isso? Não podia ser um território grande? Mas nós sabemos o que Deus queria provar a Dan. Nós sabemos o que Deus queria fazer com Dan e ele não deixou que fizesse. Vamos entrar na rebeldia de Dan. O que é que Dan aprontou? O que é que a tribo de Dan acabou fazendo? Vamos lá. Esse aqui eu vou abrir aqui. Vamos para Juízes 18. Juízes 18. Vamos abrir lá o livro de Juízes, versículo 18, do versículo 8 até o versículo do versículo 8 a 31.
Não sei se eu vou ler tudo, vamos lá. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? Desculpa, gente, peraí. Vamos começar aqui do começo. Vamos começar aqui, Juízes 18, obrigado. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. Então a tribo não recebeu o tanto de terra que as outras receberam. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Presta atenção, irmãos. Primeira coisa que eles fizeram, rejeitar o que Deus tinha dado. Estão servido de chá? Primeira coisa que Dan fez, eles rejeitaram o que Deus tinha dado a eles. Eles não buscaram a Deus para saber como proceder com aquela pequena terra. Toda pessoa problemática, Deus trata com ela. Deus sempre coloca ela em situações vexatórias, muitas das vezes. Deus confronta ela, para que possa haver um arranjo na pessoa, para que possa haver uma mudança de postura. Presta atenção. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, já li isso aqui. Ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui, e que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís. E viram, boa noite, Susana, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quietos e confiando. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Então era um povo de bem. Era um povo de bem, não era um povo ruim. O povo de Laís era um povo que estava andando bem. Não tinha nada para tirar eles dali. Aqui, ó. Também estavam longe dos sidônios e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e a seus irmãos lhe disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, verei um povo confiado, quer dizer, um povo tranquilo, um povo que estava na boa. E a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão. Tá vendo o engano? Tá vendo o engano? Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maané Dan,
até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Olha aqui, ó, presta atenção. Olha para vocês verem. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram a seus irmãos: Sabei vós também que naquelas casas há um efode e terafins, quer dizer, idolatria, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram lá e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo, de uma geração em Israel? Esse levita era um sacerdote de deuses estranhos. E a tribo de Dan agora pega esses amuletos, esse deus estranho, e pega o sacerdote do deus estranho, que é um levita, e traz ele para o meio da tribo. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. Irmãos, eles destruíram uma cidade que não tinham por que destruir. Eles corromperam-se com deuses. Eles entraram em estado de rebeldia, a serpente junto ao caminho. Você está conseguindo entender aonde nós estamos? Nós estamos em pleno domínio da tribo de Dan. Satanás usa os danitas até hoje para estarem na beira do caminho como víboras, tentando laçar aqueles que querem estar no caminho do Pai, aqueles que querem estar no caminho de Deus. Você sabia? Você sabe aonde é a maior parada colorida do mundo? Você sabe aonde é? Você sabe? Você já parou para pensar onde é a maior parada colorida do mundo? Você vai ficar surpreso na hora que eu te falar. Alguém pode me responder aí? Se sabe onde é a maior parada colorida do mundo? E aonde exatamente? Mas você sabe em que cidade é isso? Exatamente, Simone. É lá em Israel. Em que cidade é de Israel a maior parada colorida do mundo e o maior número de coloridos que existe no mundo por metro quadrado? Vocês sabem em que cidade é isso? Dou uma, dou duas, dou três. Alguém sabe onde que é? Vocês vão se surpreender. Tem uma cidade em Israel. É uma cidade nova. Não é das cidades antigas de Israel. Tá? Foi onde teve o ataque? Não. Eu não sei se teve ataque. Acho que teve ataque lá hoje. Acho que teve, né?
é a capital financeira e política de Israel, né? Tel Aviv. Tel Aviv é a cidade do maior número de coloridos por metro quadrado do mundo. É a cidade onde foram feitas as primeiras cirurgias de troca de sexo do mundo. Não, Jerusalém é a capital. Jerusalém é a capital, como é que fala? Religiosa. Tel Aviv é a capital política, política e financeira de Israel, é Tel Aviv. Tá? Então, e você sabe onde fica Tel Aviv? Aonde era a tribo de Dan. Por incrível que pareça, Tel Aviv está nas terras de Dan. Tá? Você quer mais evidências do que isso? Meus irmãos, nós estamos num momento assim tremendo, tremendo. Tel Aviv está nas terras de Dan. Por que presta atenção, existe uma legalidade no território. Quando a gente fala de espíritos territoriais, quando a gente fala de espíritos que perseguem as gerações, presta atenção, irmãos, isso tá tudo aí na nossa cara. Tá entendendo? Tel Aviv fica nas terras de Dan. O que ali deu permissão? O pecado de Dan lá de trás. Lá atrás. Exatamente. Ela está nas terras de Dan. O pecado lá de trás, permanece incrustado no solo. Tá entendendo? Irmãos, uma vez eu não acreditava nessas coisas não, tá? Eu não acreditava nisso não. Mas quando o Senhor me trouxe de volta para a cidade, eu fui morar numa edícula, aqui perto da minha casa, aqui, onde eu moro aqui agora, umas 3 quadras para frente, para lá. E nessa edícula, presta atenção, eu já contei acho que aqui uma vez, mas vou contar de novo. Eu não acreditava em nada disso, eu não acreditava nessa história de espírito territorial. Mas quando eu mudei para lá, eu não sabia que ali morava uma benzedeira. Ela morou a vida inteira ali. Eu só fiquei sabendo depois. E aí começou a acontecer coisas estranhas naquele terreno. De noite, a vizinha me chamou um dia e falou assim, olha, a senhora, por favor, veja quem que tá pulando o muro aí e passando para cá e derruba todos os meus vasos daqui. Eu falei, mas meu Deus, não tem ninguém, a única pessoa que tá aqui sou eu. Eu e minhas 2 filhas, nós não andamos de noite por aí. E eu não vejo ninguém. E começaram ataques espirituais em mim e nas minhas filhas. Tremendos. E quando foi um dia, veio uma turma da igreja que eu estava frequentando, vieram para fazer uma limpeza para mim no terreno. Tinha muita fruta, tinha muita coisa ali. Mas vieram para carpir o terreno e ali eu fiz um bolo, fiz um café para todo mundo, né? Fiz um piquenique lá. Quando eles começaram a cavucar, irmãos, o que eu achei, o que nós achamos, aliás, de peças de roupa enterradas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu fiquei tão desesperada, porque eu comecei a ligar os ponteiros. Aí que eu fiquei sabendo que morava uma benzedeira naquele lugar. E aí eu chamei o irmão que morava por mim, que orava por mim. Eu falei, irmão Melquides, vem aqui, por favor, porque eu tô numa situação difícil, eu não sei o que fazer. Porque até então eu não conhecia o mundo espiritual como eu conheço hoje. E eu não tinha autoridade ainda do Espírito Santo. E aí ele veio e falou assim, irmã Ruth, isso aqui são espíritos territoriais, eles estão incomodados porque vocês 3 estão aqui. E tá mexendo com eles, porque vocês são luz e aqui é trevas. Esse lugar é de trevas, esse lugar deve ter feito muita coisa ruim para muita gente. E aí, meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Ele fez uma oração.
Ele foi no meio do terreno, que a edícula é bem no fundo, né? Ele foi no meio do terreno e falou assim: Satanás, escuta o que eu vou lhe dizer. Ele falou desse jeito: enquanto a dona Ruth e as meninas estiverem nessa casa, nesse território, você não tem mais poder de se manifestar em nome de Jesus. Você vai ficar amarrado enquanto elas estiverem aqui, porque elas são servas do Deus Altíssimo e você não tem poder sobre a vida delas. E você também não vai correr para casa de vizinho nenhum. Você vai ficar amarrado aqui. Irmãos, desse dia em diante foi que eu tive paz. Desse dia em diante foi que eu consegui ficar tranquila ali. E daí, mais ou menos 3, 4 meses, nós saímos dali. Logo depois, como é que diz, precisaram destruir a casa, foi um terror. Agora, por que eu tô te contando isso? Para você entender por que Tel Aviv é o que é hoje. A capital colorida é a capital de Israel, econômica e financeira, né? Econômica e política. E a capital colorida, né? Que eu já falei. Qual é a legalidade dali ser o que é? A tribo de Dan estava ali. Os pecados da tribo de Dan estão na terra. Por isso a terra vai expurgar todo o pecado nela colocado. Eu fiquei, olha que eu vi isso hoje, eu fiquei assim, aterrorizada. Eu falei, eu preciso levar para os meus irmãos. Então, meus irmãos, prestem atenção. Essa tribo de Dan, ela foi para o norte, tá? Eles pegaram a cidade de Laís, praticaram o mal sobre essa cidade, que era uma cidade tranquila, um povo que habitava confiadamente, sem problema nenhum com ninguém. Eles mataram todo mundo, não deixou ninguém. E se apossaram da cidade. Presta atenção. Mas eles não ficaram só nisso, eles começaram a trazer para dentro do povo de Israel tudo que não presta. A idolatria. Tanto que quando as tribos foram divididas, o que Jeroboão fez? Né? Ele vai lá e coloca deuses lá, confirma o altar de Dan. E essas tribos são dispersas pelo mundo. E engraçado que Danmark fica no extremo norte, né? Você já parou para pensar nisso? Danmark fica no extremo norte. Domina, sorrateiramente domina o mundo. E nós estamos vendo aí, meus irmãos, nós estamos vendo aí as coisas que estão acontecendo. Engraçado que eu escutei de um rabino, né? Presta atenção. Ele diz o seguinte: a tribo de Dan sempre foi a tribo problemática de Israel. Ela era a tribo ovelha negra de Israel. Sansão, ainda fala que Sansão era o Schwarzenegger da época. Sansão era como se fosse um Mister, né? Mister Olímpia, entendeu? Era um homem magnífico. Ele era o que há da época. Os judeus messiânicos têm que o anticristo virá desta tribo. Por quê? Porque no seu DNA paterno tem ascendência gentílica ou judia não, egípcia ou ismaelita. E a materna vem da tribo de Dan. Essa passagem de Levítico que nós lemos aqui dão este entendimento. Dan quer dizer juiz. Em Juízes se nota que Dan sempre está envolvido com idolatria. Nós acabamos de ler agora Juízes 18.
E o anticristo, ele vem fazer guerra à santidade do Criador, como está lá, nós lemos lá em Levítico 24. Aquele rapaz, ele blasfemou contra o nome do Criador. E o anticristo, ele vem fazer o quê? Blasfemar contra o nome do Criador. E o que você acha que um homem que diz que ele é quase Jesus para os judeus faz? Você dizer que você é quase um Jesus? O que você está fazendo? Você está blasfemando, porque ninguém é. E nem é quase. Nós não somos nada. E esse homem coloca na sua capa do livro uma cruz com a sua gravata pendurada na cruz. Você acha que isso é pouca coisa, meu irmão? Não, não é. Eu quero que você atente. Eu não estou querendo dizer para você 100% com exatidão que este homem aí é o tal. Mas eu posso te dizer, os indícios são muito fortes. Os indícios são fortes. Vocês lembram quando o rei Charles foi colocado? Eu até assisti tudo. Eu assisti toda. E eles também lá fizeram blasfêmias contra Deus. Porque lá eles são também da tribo de Dan. Eles vêm da tribo de Dan. Meus irmãos, prestem bastante atenção. Esse homem que está aí, ele é descendente de alemão. Nas suas veias corre o sangue judeu, tá? Nas suas veias corre o sangue judeu. Ele está sendo considerado pelos rabinos o Messias, como Ciro. Ele é o Messias cabalístico. Presta atenção, meu irmão. Ele é o Messias de Edom. Você viu lá, você já procurou na Wikipédia o que quer dizer o Messias de Edom? Então presta atenção, observa, fica atento, porque tudo que nós estamos lendo sobre Dan bate certinho com o que nós vimos ontem na postagem que eu fiz. Entendeu? Então, eu não estou aqui trazendo isso para você acreditar não, para você achar que eu tô certíssima. Não. Eu tô trazendo aqui para você dados, para você agora pegar esses dados e pesquisar. Como eu fiz hoje, ontem e hoje, tô 2 dias pesquisando isso aqui. Entendeu? Então, o que eu quero que você veja é abrir teus olhos. Abre teus olhos, abre teu entendimento. Busca o Senhor. Não entre na tribo de Dan. Não entre nos pecados dos danitas. Não entre, meu irmão. Exatamente, Luciana, saber as raízes do que estamos vivendo. Não entre nisso aqui. Segura a tua língua. É o que eu tenho falado. Esse rapazinho aqui, de Levítico, ele simplesmente blasfemou. Por que será que ele blasfemou? Né? Ele se achou importante. Ele se achou tal, ele se achou onipotente. E ele blasfemou contra o nome do Senhor. E é o que Satanás vai fazer agora na mão de quem vier. Ele vai blasfemar contra o nome do Senhor. Ah, irmã Ruth, mas eu não vi nada demais nas colocações do fulano, né, do trombeta. Meu irmão, olha os detalhes. Olha os detalhes e você vai entender a profundidade da situação. Presta atenção. Vai nos meus stories, eu deixei salvo nos meus destaques, tá? Tem lá, reta final 139. Eu acho que tá isso ou tá no... Peraí, deixa eu ver aqui o que coloquei lá. Eu coloquei nos destaques, eu coloquei como... São 25 posts que eu fiz, tá? 25, exatamente, soberbo na soberania, exatamente isso. Ele é soberbo, ele tem o problema da soberbia. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Opa. Nos destaques eu coloquei... Será ele
Aqui, ó. Os destaques tá aqui, ó. Será ele, é o primeiro, tá? Entra nos meus destaques. Se possível, printa para você poder observar os detalhes que está sendo colocado aqui. E os detalhes que exatamente eu vi um ar de ser normal, exatamente. Irmãos, nós não podemos, olha, nós não podemos esquecer que ele é filho de um dos maiores construtores de Nova York. Não sei se você já leu sobre a vida dele. Ele é um dos maiores, o pai dele. E o que ele fazia? Por exemplo, ele pegava pessoas para roubar os lugares que ele queria fazer construção. Então ele pegava essas pessoas, pagava para pessoas saquear as casas, roubar. As pessoas ficavam em desespero e davam por qualquer valor para a empreiteira do pai dele para a construção. Entendeu? Foi assim que eles enriqueceram. Foi assim que eles enriqueceram. Esse homem está metido com PED, tá? Esse homem está metido com cassinos, os maiores cassinos do mundo. Você sabe o que é um cassino? Você sabe o que tem dentro de um cassino? Perversão. Você sabe o que tem no último andar do cassino? Tem uma sala que se chama a sala da fuga ou a sala do suicídio. Lá você tem todos os tipos de arma que você quiser se matar. Você tem todos os tipos de veneno que você quiser tomar. Você tem todos os tipos de ter como acabar com a sua vida. Por quê? Porque eles perdem todas as suas fortunas no cassino. Quando chega no final, eles já não tem mais nem como pagar para sair dali. A maioria vai lá e se arrebenta. Você acha que um homem desse tem Deus na sua vida? Você acha que um homem desse que consta que até a própria filha, entendeu? Ele já seduziu? Tá entendendo? Você tá entendendo? Irmãos, a situação é podre. E aí vem os crentes dizer que é um homem de Deus, eleito por Deus. Eu tô falando isso porque eu tô ouvindo falarem. Eu fui num grupo hoje falar sobre essa postagem que eu fiz. Eu quase apanhei lá. Porque lá todo mundo está ovacionando como o homem de Deus. O homem de Deus. Um homem de Deus está metido com a Ilha da Fantasia. Lembra? Do Jeffrey Epstein. Tá metido com isso aí? Não, não tá, meu irmão. Um homem de Deus tá metido com não sei quantos casamentos. Você tá entendendo? Meu irmão, abre teus olhos, não cai na cilada. Eu vou dizer o que eu acho. Eu não tô falando para você achar. É o que eu acho. Ele é um descendente de Dan. Na minha visão. Pode ser que não seja ele, mas eu vou te dizer, é do time dele. Mas ele tem todas as coisas para ser. Primeiro, ele é descendente de alemão. Alemão tá do lado de Dinamarca. Faz parte das famílias reais. É incontestavelmente um descendente de Dan. Por que eu acho isso? Porque ele está se colocando como Jesus. Ele está blasfemando o nome de Deus. Ele está vindo com tudo que ele tem direito. Na minha visão, ele é o mais forte candidato de todos. Não tem outro candidato como ele. Ele e o Mosca, né? É uma dupla imbatível que os crentes estão dobrando o joelho para eles. Entendendo? Ele e o Mosca
os crentes estão dobrando os joelhos para eles. Cuidado, meu irmão, para você não dobrar o teu joelho, só pode se dobrar o Criador dos céus e da terra. Os teus olhos têm que olhar para cima e não para baixo. Presta atenção, fica alerta, porque nós estamos vendo coisas aí tremendas. Irmãos, eu tinha mais coisa para passar para vocês, mas eu acho que o básico eu já passei, tá? Eu vou passar alguns textos aqui, eu já passei alguns para vocês, mas eu quero que você... Em Deuteronômio 33:22 fala da agressividade e astutícia dos danitas, se você quiser anotar. Deuteronômio 33:22. E em Jeremias 8:16 também fala, tanto que Irineu de Lyon, ele faz a interpretação que os danitas veem o anticristo dessa tribo através de Jeremias 8:16, tá? 8:16. Tá? Eu tô passando isso aqui para vocês observarem, vejam aí, exatamente, 8:16, tá? Então, vocês têm aí na mão de vocês têm aí aonde procurar, aonde vocês verem sobre a tribo de Dan. Dizer que o mosco era o crush dela. Pois é, minha filha, desse jeito mesmo. Não acreditava esse povo ouvir uma determinada pastora dizer que o mosco era o crush dela. Irmãos, cuidado, nós estamos esperando o nosso Salvador. Nós não estamos esperando o anticristo. O anticristo nós já sabemos que ele vai vir e o Senhor vai derrotá-lo com o sopro da sua boca. Certo? Mas, né? O povo evangélico está dobrando rodilhas, né? Está dobrando seus joelhos para ele. Entendeu? Depois me passa quem é a Luciana lá no, Adriana, lá no direct para mim. Eu tô pensando que é uma pessoa, vamos ver se é essa mesmo. Tá? Então preste atenção, meus irmãos. E vamos ficar firme com Jesus. Não larga das vestes de Jesus. Se o Pai assim permitir, amanhã eu venho com Daniel, o nosso estudo de Daniel, tá bom? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de maravilhas, um Deus que ensina o Teu povo a leitura da palavra. O Senhor é um Deus que ensina-nos a como interpretar a Tua palavra dentro da palavra. O Senhor tem nos dado a direção, Pai. Não só nós, mas a todos aqueles que estão buscando. E eu te peço, sobre a minha vida e a vida desse grupo que me escuta, se eles estão aqui me escutando, Pai, é porque eles têm a mesma sede que eu, sede da palavra viva, sede da palavra verdadeira. E eu te peço, Senhor, nos guarda debaixo desta palavra, a palavra da verdade. Nos guarda, Senhor, debaixo da Tua mão de poder. Nós não somos nada, Pai, não somos ninguém. Mas uma coisa nós sabemos que nós temos, é sede da palavra da verdade. E é isso que nos impulsiona a estudar a Tua palavra. É isso que nos impulsiona a estar diante de Ti, buscando a Tua palavra. E eu te peço nesse momento, Senhor, ajuda que os meus irmãos também possam ficar firmes, que nós juntos possamos ficar firmes nessa busca e em breve estarmos reunidos junto a Ti, nos portões celestiais, e estarmos nos abraçando e dizendo: nós vencemos no sangue do Cordeiro, nós vencemos em nome de Jesus, nós estamos salvos, estamos com Cristo e nunca mais ficaremos longe dele, porque Ele preparou casa para nós, Ele preparou morada para nós, Ele preparou tudo aquilo que nós precisamos.
e nós estaremos nas mansões celestiais com Cristo para a eternidade. Nós todos, em nome de Jesus, eu creio no poder de Deus, eu creio porque Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele é santo e justo. Aqui, Senhor, em 2 Coríntios 11:3, Paulo diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pai, não deixa que nós percamos a simplicidade que tem na Tua palavra. Não deixa que nós venhamos, Senhor, a andar por outros apriscos, mas nós estejamos no aprisco da palavra, no aprisco do que está escrito. Nos ajuda, Senhor. Livra-nos do mal. Sê conosco. É o que eu te peço, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade, e nós viveremos com Ele. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Mensagem não, o estudo, né? Que nós fizemos essa noite. Que vocês possam abrir seus olhos. Eu trouxe isso aqui para a gente abrir o olho junto. Para a gente entender isso aqui junto. Para que nós não sejamos levados pelo engano. A nossa salvação, a nossa redenção está naquele que nos criou. E no seu Filho Jesus Cristo, que Ele mandou neste mundo para morrer por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.